Olá, eu sou Maria de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como a bruxaria é uma forma de retorno ao lar. A ideia, principalmente para o universo feminino, de voltar a um senso de identidade em relação à sua estrutura de crenças. Né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de retorno ao lar, a ideia de pertencimento. Quando a gente fala em termos de bruxaria, a gente está falando de uma religião que é antiga, uma religião que estava, ela é natural. Quando a gente fala natural, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer o seguinte, que naturalmente as pessoas percebem os ciclos, isso desde criança. Né? Você percebe que existe primavera, verão, outono e inverno. Você com um pouco mais de idade vai perceber que a lua tem alguma influência. Você percebe que algumas pessoas são grandes, outras são pequenas, outras são mais velhas, outras são velhas. Enfim, existem ciclos na vida. Você sonha, você percebe que alguma coisa que você sonha tem a ver com a realidade. Você percebe que você carregar algumas coisas são símbolos de sorte, parece que quando você veste tal roupa as coisas dão mais certo do que outras vezes, enfim. A gente está falando de um universo que é muito feminino, né? É muito feminino. É muito feminino e por ser muito feminino ele foi perseguido, porque a hora que os homens quiseram ter um domínio sobre esse universo da religião, a religião em termos de o poder, né? O que eu quero dizer com o poder? É interessante, vocês talvez percebam que às vezes as pessoas elas não são capazes de matar ou de morrer por fome, por doença, para defender um parente, porque elas vão pensar sempre assim, ah tá, mas vai ver que a pessoa estava errada, vai ver que não sei o quê, ah, não vou me meter nisso, não sei o quê. Mas elas morrem pelas crenças. Né? As pessoas defendem as crenças. A gente tem visto hoje em dia as pessoas não tomarem vacina por causa das crenças, porque o pastor falou. As pessoas morrem porque acreditam que teorias da conspiração, quer dizer, a crença não precisa ser fundada em alguma coisa, digamos, legítima ou alguma filosofia perene, né? Ela pode ser só crença em coisas muito vazias mesmo, mas mesmo assim as pessoas não quando elas acreditam, por quê? O que é a fé? Né? Quando a gente fala de fé, a gente está falando de uma coisa que, teoricamente, a gente não precisa. Se a gente for pensar no dia a dia, a gente tendo condições de se alimentar, de ter condições de saúde, de ter condições de bem-estar, de um modo geral, a gente nem se preocupa com o que a gente acredita ou não. Mas quando a gente precisa de algo que nos sustente, quando tudo parece estar dando errado, parece que a fé é a nossa última tábua de salvação. A gente acredita e a gente percebe o quanto a gente baseou as escolhas, baseou as lutas, até se limitou. Né? As pessoas, às vezes as crenças são crenças limitantes. Você às vezes poderia ter sido mais bem-sucedida, tendo uma vida afetiva mais plena, se você tivesse não acreditado em algumas crenças, né? É aquela coisa, as crenças fazem a gente acreditar que, por exemplo, um casamento tem que ser eterno, que que aquilo é abençoado por Deus, né? Portanto, é uma coisa que é além da sua vontade, que às vezes
não interessa para você ser rico, porque é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então não é tão interessante assim você ser muito rico. De repente você pode ser pobre, parece que ganha depois mais pontos no céu. Quer dizer, as pessoas vivem na expectativa de alguma coisa do além que elas nem têm tanta certeza se existe, né? E isso quando ah, as pessoas interessadas em ter domínio sobre as pessoas, né? Aquelas pessoas que querem ter o poder sobre, e não o poder em si, né? Aquelas pessoas que querem ter o poder dominando os outros, né? Quer dizer, na verdade, que não é um poder, né? É um sinal de fraqueza, quando você precisa se sobrepor aos outros para ter a sensação de se sentirem poderosos, né? Mas quando a pessoa tem essa busca e ela percebe que este tema, a questão da fé e da religião, é o ponto em que a pessoa tem, ela se entrega de uma forma mais instintiva, né? Você percebe que assim eles precisavam ter um amplo domínio sobre esse assunto. E aí é aquilo que era inerente, que era natural, que as pessoas naturalmente buscavam, começou a ser codificado, né? Então houve as religiões começaram a não ter mais uma possibilidade de você buscar uma inspiração com a fonte, com o plano divino, com o plano espiritual, através de sonhos, meditações, jornadas. Você tinha um livro em que você poderia estar sempre consultando, que ali estariam teoricamente todas as respostas. E aí as pessoas foram largando esse universo, né? Esse universo que é muito feminino, né? Porque é muito da natureza feminina, a intuição, essa percepção extrasensorial, essa sintonia fina que capta e pressente algumas coisas, né? E quando então essas religiões foram dominantes, a primeira coisa que elas fizeram foi perseguir qualquer manifestação que pudesse dar alguma autonomia às pessoas, né? E isso perdurou e perdura, né? E a gente, quando fala em bruxaria, e a gente fala bruxaria como um sentimento de volta ao lar. Isso é uma coisa que é interessante, que muitos alunos, quando falam assim que estão voltando, quando estão buscando a bruxaria, que querem passar pelo nosso curso de treinamento, pelo nosso curso de magia prática, enfim, eles falam assim, gente, isso parece tão familiar. Eu tenho a sensação de que parece que tudo isso que eu estou vivendo agora, eu sempre soube, né? Eu estou me encontrando. E o mais importante é a sensação de perceber que não é só você, né? Que você percebe que você está se encontrando e que tem mais gente que também se encontra quando vive estes valores, estas percepções, esse universo. A bruxaria ela teve um crescimento muito grande, né? Ela foi praticamente incorporada pelo movimento feminista nos anos 60, justamente porque trazia esse universo de volta e porque restaurava às mulheres aquilo que era um poder delas em essência, né? E aí, assim, no movimento feminista, eu nasci nos anos 60, né? Então, eu vivi essa época. Quem tiver a minha idade deve se lembrar daqueles seriados, A Feiticeira, a Ginny é um Gênio, sempre abordavam essa temática de uma mulher que tinha algum poder diferente, que tinha alguma capacidade diferente e numa situação de protagonismo, né? Quando isso aconteceu, quando o movimento feminista se deu conta de que a religião Wicca
era uma religião que empoderava as mulheres, né? Ela naturalmente se tornou, nos Estados Unidos, ela teve um crescimento exponencial, e inclusive continua tendo, tá? Aqui no Brasil tá despertando essa espiritualidade wicana, mas nos Estados Unidos ela explodiu na época dos anos 60 e 70, justamente porque ela referendava o movimento feminista, o empoderamento feminino. O empoderamento feminino, o empoderamento de minorias, né? Porque também, assim, se vocês forem pensar, os povos que lidavam com tradições religiosas xamânicas, como os africanos, também tinham uma perspectiva muito similar à Wicca, né? Então, era como se a religião estabelecida não tinha espaço para um universo, para os valores que eram do feminino. Há religiões xamânicas, as religiões voltadas para de Wicca, que incluíam uma divindade feminina, elas traziam a possibilidade de você se ligar a um outro nível de espiritualidade. E isso trouxe também uma sensação de pertencimento. Porque, assim, quando você pensa numa religião como as religiões estabelecidas, você pensa em religiões em que impõe restrições. Então, tal coisa é pecado, tal coisa, tal comportamento que às vezes é natural do ser humano é errado, você precisa fazer assim, precisa fazer assado, tal roupa não é adequada, tatuagem, roupa, comportamento, sexualidade. Gente, as religiões elas se miscuíram em muitas áreas da vida dos seres humanos, né? E quando você volta para uma religião natural, você descobre que não era preciso tudo aquilo, né? E quando você percebe que mais pessoas têm essa percepção, esse sentimento, que mais pessoas têm experiências que não são explicadas, né? Tipo sonhos premonitórios, pressentimentos, que você, quando você lê um livro e você fala assim, nossa, os antigos eles consideravam que você colocar um objeto seu junto com alguém que vai viajar, você digamos assim, está dando um elo seu para aquela pessoa estar se sentindo como se você estivesse presente. Enfim, você vai perceber e falar assim, gente, essa linguagem me é tão familiar, né? É uma coisa que de criança parece que eu já fazia isso, que eu valorizava, que a gente aprende a desvalorizar, e que quando a gente volta a valorizar, a gente fala, gente, é verdade, né? Isso existe, esse universo, essa vivência, mais pessoas têm, e aí você encontra pessoas que pensam igual, e aí você tem aquela sensação de pertencimento e de clã, né? Porque são pessoas que pertencem têm uma mesma vivência, acreditam em coisas similares e que também lutam juntos, né? Tão tentando se impor fazer com que aquela realidade, aquela experiência seja validada, né? E aí você tem essa sensação de volta para casa. E a volta para casa não é uma volta para casa como se fosse assim, agora como se fosse um modismo, né? Hoje a moda é tal coisa, então a gente vai usar tal cor de roupa, tal maquiagem, tal penteado, e é por moda. Não, é a sensação de voltando para uma coisa que é muito arcaica, que é muito visceral, porque na verdade a gente está voltando para uma coisa que não foi arrancada. A gente está voltando para a nossa essência primordial, né? Mas essa essência primordial, ela também exige que você se desvincule dessas crenças de hoje, né? E aí, para muita gente é fácil, principalmente para os jovens,
talvez seja mais fácil porque eles estão começando a vida, a hora que eles se identificam, para eles talvez seja mais fácil. Mas as pessoas que já construíram a sua identidade e a sua estrutura de vida nos moldes das antigas crenças, às vezes essa mudança soa como muito radical. Você que viveu, foi educado numa cultura, numa perspectiva muito diferente, né, do que você sente, né? Porque a gente não está falando de você acreditar numa coisa que você não tenha uma afinidade. A gente está falando justamente o contrário, que você tem afinidade, mas você foi ensinada que aquilo estava errado, que aquilo não existia, que aquilo era fantasia, enfim, ou do mal, né? E quando você se identifica com aquilo e você percebe que o custo de você se identificar para aquilo, com aquilo você está, envolve você ter de se assumir e ter que enfrentar e ter que se posicionar diante do mundo que nega aquilo, né? É um processo, nem todo mundo está pronto. É por isso que quando a gente fala no nosso curso de treinamento, as pessoas têm interesse em fazer o curso de bruxaria, mas às vezes a gente tem que fazer uma pré-seleção, porque às vezes as pessoas não estão prontas para ter de fazer frente a um mundo que que renega aquela experiência que para elas é verdadeira, né? Por outro lado, para outras pessoas, quando você encontra pessoas que vivem a mesma coisa e que você fala, gente, eu não estava louca. Ah, gente, então é verdade. Ah, gente, outras pessoas pensam como eu, nossa, cheguei, estou em casa, né? É volta ao lar, tá certo? Esse tema não foi sugerido, mas eu estou ansiosa para saber o que vocês estão querendo saber para a gente poder falar. Eu tô chegando nos 3.000 inscritos, Gente, dá uma forcinha aí, faz um compartilhamento, dá o seu like, comente, dê sugestões para o nosso canal crescer, tá certo?